atividade delegada. O que é? Em que pé está em Matão? Nós estamos numa série de entrevistas cobrando as autoridades municipais sobre a adoção desta atividade já conveniada em vários municípios paulistas. Depende do município conveniar com o governo do estado, com a Secretaria de Segurança Pública, porque por ela, essa é a principal característica, os policiais militares que desejarem podem prestar segurança ao município nas suas horas de folga. O que para os policiais, para muitos, dizem que para uma maioria, tem se constituído num ganha-pão aí, num acréscimo aos seus salários e uma melhoria aí salarial. Mas isso depende de os municípios conveniarem com as autoridades estaduais. O assunto já vem sendo arrastado aí há tempos, até pela Câmara e tudo, mas depende de um município fazer este convênio. Sem isso, não haverá legalidade nessa prestação de serviço dos policiais. Já entrevistamos aqui, bem a propósito, o comando da Polícia Militar, disse que isso é muito bem-vindo, que os policiais gostariam. A Câmara já se manifestou pela viabilidade de um município fazer, conforme a entrevista já realizada semana passada por nós, para completar esse assunto da adoção desta atividade delegada em Matão. Ficou faltando a palavra da Prefeitura. E a Prefeitura, o que pensa a respeito? Sabe-se que, evidentemente, há alguma atribuição para o município, embora o Estado vá pagar uma série de custos desses horários. Mas também o município tem incumbências. O município de Matão se interessa pela atividade delegada. É do gosto do prefeito Cido Ferrari que isso seja feito mesmo ou não? Então é isso que nós vamos tratar aqui ao vivo agora, entrevistando e completando a série de matérias em cada uma das esferas de governo ou de polícia. Com quem nós vamos tratando a questão. Chegamos agora ao município, à Prefeitura Municipal. Ela, o que pensa a respeito, o prefeito, o que pensa a respeito, e é o que vamos tratar agora ao vivo com William de Caetano Bassi, secretário de Administração. Bom dia, William. Bom dia, Daércio. Prazer falar contigo e com a nossa população. O recente acontecimento da terça-feira passada foi talvez o estupim, a gota d'água para percebermos que para certas ocasiões a corporação que nós temos aqui pode não ser a mais adequada. Para o dia a dia, sim, ela dá conta, mas em situações excepcionais, já vimos aí que em certos momentos a polícia está atendendo a um tipo de coisa, quando outra necessidade imprevisível aparece, é que fica visível essa necessidade de que o município tenha o suporte nessas horas ou em qualquer outra ocasião em que seja necessário. E que depende do município conveniar com o governo do estado essa atividade delegada. Como fiz com todos os demais, comando da polícia que trouxemos aqui ao programa, a vereadora Ana Mondini, que está à frente disso como vereador, e os demais vereadores também, eu agora faço a mesma pergunta. Qual é o pensamento do prefeito a respeito da atividade delegada, William? O Daércio, o prefeito, ele, desde o primeiro contato que nós tivemos, inclusive ainda com o Adalto ainda lá atrás, depois o Cido, também sempre acompanhando isso, sobre nós termos aqui em Matão essa atividade delegada. O que seria para a população entender? No horário em que o policial militar, né, estaria de folga, né, na folga dele, ele poderia estar atuando para a comunidade e a prefeitura pagaria as horas desse policial. Então, basicamente, nós aumentaríamos o efetivo, né, de segurança pública em Matão, porque naquele momento que o policial estaria de folga, ele está prestando também o serviço, obviamente, que tem toda uma limitação, que ele também tem que descansar, né? Mas abre as demandas e os policiais que quiserem participar, eles vão atuar. Na atividade delegada, ele, além das funções de segurança pública, ele pode desenvolver ações como, por exemplo, de fiscalização de trânsito, um exemplo, ou outro tipo de fiscalização. Enfim, nós, somando a força de segurança que nós já temos em Matão, você passa a ter um efetivo extra, que seria aqueles que estariam de folga no dia, complementando. Então, assim, o prefeito entende que isso é importante para a cidade, principalmente, Daércio, no nosso planejamento, nós fazemos isso constantemente,
e ele vai sendo remodelado conforme vai mudando as variáveis, né? Nós estamos vislumbrando que agora, no início do próximo mês, o Plano São Paulo abra mais ainda. Então, deixa a partir de novembro tudo mais flexível, né? Então, com volta de shows, com volta de eventos, enfim, com maior concentração de público. Há esta previsão. Somado a isso, você tem a entrada do período de festas, férias, e logo depois, em fevereiro, Carnaval. Nós estamos saindo de um período que as pessoas ficaram quase 2 anos aí, meio que trancadas, né? Ou com medo, ou por causa de regras restritivas. Então, nós estamos vislumbrando que nos próximos 4 meses, nós teremos aqui um aumento considerável das pessoas nas ruas, em eventos, em festas, enfim, naquele after, né, que o pessoal fala, não sai da festa, vai na rua. Então, nós entendemos que nesse período, principalmente, ainda mais que aquilo que nós vimos que aconteceu no último feriado, precisamos reforçar a segurança. Então, o prefeito, ele fez uma reunião com a Câmara, com a polícia, mas nós, alguns secretários, e ele vai enviar para a Câmara. Nós estamos preparando aqui já o projeto, né, junto com a Câmara, junto com a polícia, para enviar para que os vereadores possam aprovar, ou se precisar fazer algum ajuste, né, que possamos instalar na função delegado em Matão. Precisa de uma lei, né, porque envolve repasses financeiros, envolve a elaboração de um convênio, né, com um órgão do Estado. Então, precisa da autorização dos vereadores. Os que eu já conversei, que nós conversamos, se manifestaram favoráveis. Imagino que é um tema que não teremos nenhum tipo de recusa, né? E o prefeito entende que devemos reforçar. Só colocando, a segurança pública continua sendo, né, da polícia, mas nós entendemos que o município pode somar a isso, né? Então, como podemos somar? Com a função delegada, você traz mais efetivo, e com essas ações que nós estamos fazendo em parceria, né? Porque cada um tem um poder, quando você junta todos, você consegue atingir mais aí o objetivo, que é a segurança pública, o sossego público e também, por enquanto, as aglomerações. Então, a visão do prefeito e da prefeitura é favorável e nós vamos enviar em breve esse projeto para a Câmara. Tá certo, William Adalberto, bom dia, obrigado mais uma vez pela sua atenção. Nós temos informações, William, que são 10 cidades aqui da nossa região de Araraquara que já possuem aí essa atividade delegada, já está funcionando, né? Esperamos que Matão também, se for para o bem de todos nós da população, também possa ter essa atividade delegada, aumentando a segurança, que é importante para o município. William, no final de semana teve uma operação, depois que teve aquele fato que aconteceu no feriado de 12 de outubro, a prefeitura teve uma reunião, eu fiquei sabendo na semana passada, com a Câmara e também com o comandante da Polícia Militar, o que resultou numa operação nesse final de semana, William. Isso, Adalberto, nós nunca paramos as nossas operações conjuntas, né? O que nós fomos fazendo? Conforme ia mudando o Plano São Paulo, ia mudando o comportamento das pessoas, porque lembra-se que o foco sempre foi a Covid, né? O grande foco inicial. Depois, agora que nós estamos migrando para o sossego público. Nós íamos analisando. Então, assim, no final de semana, nós entendíamos que tinha um movimento maior. Nos outros feriados que nós tivemos, de meio de semana, por exemplo, como foi esse na terça, nós tínhamos um movimento muito tranquilo, né? Então, neste terça-feira, nós também tivemos, né, as nossas equipes estavam todas na rua, né, a guarda, a polícia, estava todo mundo na rua, só que nós não tínhamos, né, aquela base como tinha normalmente, por ser um dia que historicamente seria mais tranquilo, né, ainda mais um feriado santo. No momento daquela ocorrência, todas as nossas equipes estavam empenhadas em alguma outra ação, porque aquele grupo de motoqueiros, eles rodaram a cidade toda, que se concentrou depois naquele ponto, né? E, obviamente, que teve um tempo de resposta, demorou um pouquinho, chegou, dispersou, enfim. Mas aquilo acendeu para nós um alerta de que ainda há esses grupos muito bem organizados. Eles criam essas atividades, esses eventos, num estalar de dedo e, na hora que você vê, está daquilo lá. Então, nós voltamos a intensificar as nossas ações. Vai continuar assim por mais um período, né, indeterminado, não sei por quanto tempo, mas vai continuar tendo. Esse final de semana teve carro apreendido, teve carro multado, teve pessoas dispersadas, multas para quem desrespeitou som, local, enfim, intensificou totalmente. Nós colocamos a nossa base móvel, que ela roda, né, para todos que é lado, ela parou hoje naquele ponto
que teve muito problema. Tanto na terça-feira como em alguns outros feriados, nós percebemos que foi aumentando aquele ponto de concentração na Padre Nelson. Então, neste final de semana, nós já percebemos que deu o resultado. Então, assim, de maneira geral, o pessoal podia estar na rua, podia estar se divertindo, não é um toque de recolher, não é uma censura. Tinha muita gente na cidade se divertindo, escutando a sua música, com limites, e quem extrapolou esse limite foi autuado, foi multado, teve carro apreendido, enfim, teve aí a punição. Então, assim, em resposta àquele fato lamentável que nós vimos na terça-feira, nós intensificamos totalmente o nosso sistema de segurança em parceria com a Prefeitura e Polícia Militar. Prefeitura, entenda-se, guarda, trânsito, tributos e vigilância sanitária, mais a polícia, e tivemos o respaldo da Câmara, né, naquela reunião, onde a Câmara se colocou à disposição para qualquer tipo de ação que necessitasse, no caso, do aval da Câmara, para que nós pudéssemos dar mais segurança para a nossa população. William, me corrija se não for verdade, é claro, mas que se percebe, foi comentado pela população, que essa operação que aconteceu nesse final de semana foi mais enérgica. Sim. O que acontece, Dalberto? Conforme o Plano São Paulo, nós nunca exageramos a mão, né? Então, você pode ver que os nossos índices sempre foram bons. Então, assim, conforme o Plano São Paulo flexibilizava ou endurecia, naquele momento em que a gente teve um período mais crítico no meio do ano, que nós tivemos que fazer uma lei mais dura, enfim, nós sempre tivemos esse pensamento racional de não exagerar e fazer aquilo que era necessário para salvar vidas por causa da Covid e para isso nós tínhamos que coibir os excessos, né? E conforme o Plano São Paulo foi abrindo, nós fomos focando no perturbação do sossego. Só que o que acontece? Uma pequena parcela da população, assim como acontecia na Covid e acontece ainda com menos impacto agora, e agora com o sossego público, exagera. Então, por exemplo, por que eu vou pôr um paredão de som na frente de uma casa que tem pessoa dormindo, né? Então, tem que ter um pouquinho de discernimento aí. Então, o nosso pessoal, a polícia, a prefeitura, resolveu a tolerância zero. Então, por exemplo, está ali se divertindo de boa, ninguém vai mexer com você. Exagerou, vai ser punido. E foi o que aconteceu. Como eu repeti agora, eu não tenho ainda os números inteiros, né, porque ainda estão sendo finalizados, né, porque a operação foi até ontem à noite, mas a polícia prendeu o carro que estava com algum problema, a trânsito multou o pessoal que estava exagerando, enfim, teve aí toda a punição. Então, realmente foi mais enérgico, permanecerá desta forma pelos próximos períodos, né? Porque não tem uma data para terminar, continuará sendo enérgico. Então, assim, repito, aquela pessoa, aquele grupo que for, como aconteceu ontem, muitas pessoas, eu rodei a cidade, eu pude ver isso, está ali se divertindo, conversando, tomando a sua cerveja, tomando seu refrigerante, escutando uma música baixinho, assim, tal, não está incomodando ninguém, ninguém vai mexer com você. A pessoa está ali se divertindo, tendo um momento de lazer. Exagero vai ser combatido. Então, não terá tolerância para exagero. A pessoa sai lá da casa dele para ir fazer barulho na porta de outro. E isso não vai, esse barulho que eu falo, exorbitante, às vezes até urinar na porta da casa da pessoa, brigar com o morador, esse tipo de atitude, essa nossa ação conjunta irá combater e a punição será pesada. Bem, William, a gente sabe que já há muitos anos os moradores da Nova Matão, principalmente que moram na Avenida Padre Nelson, reclamam do barulho, reclamam de jovens que muitas vezes acabam exagerando, até urinando no portão de casa, uma coisa que já vem incomodando, não é de agora, isso anos e anos acontece em Matão. E na última sessão da Câmara Municipal de Matão, teve um vereador, se não me engano, Paulo Bernardi, que fez fez uma indicação, um requerimento para a Prefeitura, falando se há possibilidade de que o jovem tenha um local para lazer em Matão. Essa questão, Adalberto, ela é muito debatida há muitos anos, né? A questão da criação de um espaço aí para a juventude. Obviamente que nós aqui do governo, e eu inclusive sou novo, né? Frequentei muito esse espaço, frequento ainda, né? Eu acho assim, nós precisamos ter mesmo esse espaço. Não está descartada essa possibilidade. Nós estamos estudando possibilidades, mas assim, por que ele não aconteceu ainda e eu não vislumbro ele acontecendo a curto prazo? Primeiro, a questão de custo, né? Eu volto a lembrar, a Prefeitura de Matão, apesar de nós estarmos conseguindo fazer um trabalho
contínuo, nós estamos ainda numa situação de penumbra, né? Nós estamos com a faca no pescoço o tempo todo com relação a dívidas antigas. Agora mesmo a gente está com uma execução aqui de uma daquelas compensações que a gente conversou um tempo atrás, né? Agora está vindo de novo em cima da gente para as penalidades. Enfim, a gente não tem... Para criar um espaço do jovem, não é simplesmente pegar um local e falar, pode usar aqui. Nós temos que dotar o local de infraestrutura mínima, por exemplo, banheiros, segurança, né? Controle, tem que ter alguém tomando conta, porque o município é responsável. A partir do momento que o município falou, aqui vocês podem utilizar para escutar música, beber, tem que ter um responsável. Não é um local que, faça o que quer. Não é bem assim, né? Mesmo assim, entendiam regras, limites, obviamente, e toda uma estrutura. E isso demanda custo, demanda recursos. E o município ainda não dispõe desse valor, né? Então, é o seguinte, a ideia é interessante, é importante, deve-se ter, não está descartada, né? Mas eu vou ser sincero, como eu sempre fui nas nossas conversas, né? Eu não vislumbro a execução de um projeto desta magnitude a curto prazo, né? Nós temos que primeiro acabar de acertar a vida financeira da prefeitura, buscar as parcerias. Inclusive nessa quinta-feira nós estamos indo numa reunião com o secretário de Esporte do Estado, uma reunião que foi articulada pelo empresário Antônio Galli, para nós buscarmos opções de lazer para a juventude, para você ter uma ideia, mas voltadas ao esporte, obviamente, né? Que já vai dar aí mais locais para esse pessoal se reunir e se divertir dentro da modalidade esportiva, obviamente, não nessa forma como um espaço multiuso, que isso poderia ser na sequência. Aqui a demanda por lazer aqui, ela é velha e é do conhecimento de todo mundo. Nós sabemos perfeitamente bem que essa é uma cidade do trabalho. A grande característica de Matão é o trabalho, né? Mas nem só disso a gente pode viver. E quando a gente pensa em áreas públicas, realmente fica faltando. Agora, também tem uma coisa, hein? Para o cara que vai para qualquer local hoje, que ainda que não seja o mais apropriado de lazer, mas sob o pretexto de ter alguns momentos de lazer, mas ele vai para bagunçar, para exceder, para encher o saco dos outros. Se você criar uma área de lazer... Estou dizendo isso porque quarta-feira um amigo dizia, mas também você tem que, a despeito da baderna toda que fizeram naquela terça, então um amigo disse assim, mas é que Matão não tem lugar de lazer para os jovens. Bom, não tem condições e proporcionalmente para todas as idades. Mas também eu questionei esse meu amigo, escuta, será que se criar uma área assim, e deve ser criada mesmo, podendo, pelo menos deveríamos ter, já que você alega que nós não temos recursos, seria algo muito caro, mas se tiver esse cara que vai para bagunçar, e nessa área ela for bem policiada, de modo a garantir que o cidadão de bem aproveite, esse cara não irá lá. Ele vai para outros redutos, como avenidas e tudo, porque lá ele poderá fazer o que ele quer, porque ele não quer ir se divertir, ele quer incomodar, ele quer encher o saco, ele quer desforrar, sei lá o que ele tem lá no íntimo dele, que o torna tão descontente socialmente ao ponto de fazer esse desrespeito todo. Então, eu fico aqui a pensar, seria muito bom para quem é do bem, porque se você criar uma área dessa, ela não vai ser um desgoverno. É provável que vai ter uma organização mínima que não permite o que o baderneiro quer. Logo, não falta isso para ele, porque se tivesse nessas condições, ele não usaria. Ele iria para um outro lugar e ia continuar fazendo as mesmas coisas. Então, eu acho que uma área de lazer, para esse tipo de gente, não vai resolver, na minha opinião. Agora, a despeito disso, também nós temos que entender que realmente precisamos, para a família matonense, para o cidadão, trabalhador, tudo, realmente nós temos uma carência muito grande aqui de áreas de lazer, né, apropriadas aqui para todos. Isso é fato mesmo, né? É a minha leitura, sabe, William, que eu faço aqui. Eu não sei se o baderneiro ele ficaria tão satisfeito com uma área organizada de lazer à medida que ele não quer organização, ele quer bagunça. É isso mesmo, né? Sua leitura é perfeita, porque é o seguinte, mesmo se for um local público que a prefeitura está mantendo, ela é responsável. Então, se acontece um acidente, se acontece uma morte, por exemplo, se acontece um exagero, ela é a responsável quando você cria um espaço público. Então, ele tem regras também, mas as regras
por exemplo, imagine um local público que você tem 10 carros de som, cada um tocando uma música diferente. Nem quem está lá vai se suportar, entendeu? Então, isso e outras coisas que podem acontecer. E realmente, aquela pessoa que não sai com um limite, sai para badernar mesmo, para causar, como se diz, né? Ela não vai nesse espaço, ela vai continuar indo na rua, continuando indo na avenida, continuando indo na porta, mas na porta da casa da mãe dele ele não vai, né? Porque senão voa a chinela na cabeça, né? Sim, voltando aqui e para encerrarmos o assunto da entrevista, que é esse possível convênio de implantação da atividade delegada, ela tem um custo para o município, pelo que soube, algo em torno aí de 17, 18 mil reais por mês, o que seria um valor ínfimo diante do bem, diante do benefício, vamos dizer assim, não é? Isso mesmo, Darcy. E sendo assim, já que tudo implica em recursos, eu pergunto, este recurso a prefeitura teria para bancar parte dela? Sim, com certeza, Darcy. Nós estamos, como eu falei, é um esforço muito grande que nós estamos fazendo para controlar as contas públicas. Estamos conseguindo, nós estamos aqui no mês 10, ainda gastando menos do que arrecadamos. Estamos conseguindo fazer aquela lição de casa simples, né? Estamos cortando muita coisa, mas por uma função como essa, nós temos que o valor é baixo perante o que a prefeitura tem de recebimento, e com certeza o benefício que ela trará para a população, né, o tal do custo-benefício, vale a pena nós fazermos qualquer tipo de sacrifício aqui para implementar. Diante disso, para quando podemos esperar isso? Darcy, nós estamos montando o projeto de lei. Nós estamos fazendo aí a várias mãos, né? A Câmara está nos ajudando, nós estamos montando aqui na Prefeitura, nós estamos pegando também alguns dados da polícia, né? Eu creio que no máximo em 15 dias nós temos isso concluído para poder encaminhar o projeto de lei para a Câmara, para ter esse debate lá e já aprovação. A ideia nossa é que, como novembro, como eu disse, os próximos 4 meses, a partir de novembro, nós estamos prevendo aí uma alta de público na rua, por causa da flexibilização do Plano de São Paulo e as festas, carnaval, enfim, tudo que vem nos próximos 4 meses. Então a intenção é que nesse período já tenhamos a delegada em Matão. William de Caetano Bassi, secretário de Administração, falou sobre a implantação da atividade delegada em Matão. Muito obrigado, secretário, bom dia. Bom dia, Dércio, até mais. Bom dia.